Sexta-feira, 17 de dezembro de 2021. Começa agora pela Folha FM 98,3, mais um Folha no Ar, primeira edição. Aqui pela Folha FM, emissora do Grupo Folha da Manhã, ao vivo também em nosso streaming no Face, no YouTube, no Instagram, tudo simultaneamente. Daqui a pouco esse programa estará editado em podcast e logo mais às 17 horas, reprise do Folha no Ar na Plena TV. São 7h03. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Hoje com mais uma edição e muita informação para você que está ligado na gente. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê virada de tempo para Campos hoje, hein? A região deve receber aí, né, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, mais chuva. E o volume de chuva deve se iniciar pelo menos a partir das 13 horas, com possibilidade de 100% de chuva a partir das 3 horas de hoje, 3 da tarde, 15 horas. A máxima prevista é de 32, a mínima é de 23 graus, agora aqui no centro faz 26 graus. Hoje no programa com Aloysio Abreu Barbosa e com Arnaldo Neto, nós vamos conversar com o prefeito de Campos, Vladimir Garotinho, que já está conosco, né, conectado aí desde cedo, e vamos fazer um balanço aí desse primeiro ano de governo. Vamos falar da pandemia e saúde pública, retorno às aulas e educação, retomada da vocação agropecuária, infraestrutura, transporte, iluminação pública, relação com a Câmara Municipal e ainda vamos trazer também uma projeção do Vladimir a 2022, eleição importante que passa aí, né? Se o Eduardo Paes é a noiva preferida do Estado, pode colocar aí, como a Aloysio falou, né, para o Eduardo, podemos colocar, quem sabe, o Vladimir como a noiva preferida aqui do interior do Estado do Rio de Janeiro, a maior cidade, né, da região. Então, Vladimir, já trago o seu bom dia aí. Deixa eu só apresentar aqui as manchetes de hoje do portal folha1.com.br. No oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio de Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. Campos fecha 2021 com maior repasse de royalties do ano, com 44,7 milhões. Macaé é novamente o município que recebe maior valor do Norte Fluminense e Quissamã tem a maior alta mensal. A Alerj aprova verba para a obra do Arquivo Público de Campos. Ao todo, serão 30 milhões destinados ao ENF para 3 projetos. Comércio é alvo de arrombamento na madrugada em Campos. Loja de molduras e arte da rua Carlos de Lacerda teve a porta destruída. Datafolha: Lula venceria a corrida ao Planalto em primeiro turno hoje. Petista tem 48% das intenções de voto contra 22% do presidente Jair Bolsonaro. Preso em Campos, suspeito de integrar grupo extremista. A associação criminosa foi alvo de operação da Polícia Federal em vários estados durante todo o dia de ontem. Novela Além da Ilusão será ambientada em Campos dos anos 30 e 40. O novo folhetim das 6 da Rede Globo tem como protagonistas a atriz Larissa Manoela e o ator Rafael Witt. Anvisa autoriza vacina para a Pfizer contra a Covid-19 em crianças. A Alerj mantém alta produtividade para apoiar a retomada econômica. Segundo o presidente André Siciliano, foram 335 leis promulgadas durante o ano de 2021. E para fechar, jovem é morto a tiros na Ilha dos Mineiros, em São Francisco do Itabapoana. Bom, para começar esse programa de hoje, nessa nova
dinâmica do programa. A gente não comenta essas notícias agora, tem tudo isso aí para falar, a gente fala ao fim, né, ao final do programa, e a gente já parte direto para a entrevista, como tem sido aí essa nova dinâmica. E eu trago o bom dia do prefeito Vladimir Garotinho aqui no programa. Muito bom dia, seja bem-vindo. Prometemos não falar de futebol porque o tempo é pouco, é curto, mas obrigado pela presença, Vladimir, bom dia. Bom dia, Cláudio, Aloísio, Arnaldo, todos que nos assistem e nos escutam. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, fechando o ano, fazendo um balanço das nossas ações, daquilo que a gente conseguiu avançar e daquilo também que a gente não conseguiu avançar ainda esse ano, e projetar o próximo ano de muita coisa boa pela frente. Obrigado. Deixa eu trazer o bom dia do Arnaldo Neto, hoje direto de Atafona, para só dar inveja na gente. Já é sexta-feira, o cara está lá em Atafona, isso deveria ser proibido, mas de qualquer maneira, paciência, ele tem esse prestígio e merece também. O prestígio de ter nascido aí também, claro, evidente. Bom dia, Arnaldo Neto, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Folha no Ar, primeira edição. Bom dia, Nogueira, bom dia, prefeito Vladimir, bom dia, Luiz, bom dia sobretudo a você, ouvinte da Folha FM. E estamos aqui da Folha porque estamos em casa, mas daqui a pouquinho tem que voltar para Campos, tem jornal, tem edição para fechar para amanhã, né? E aí eu preciso do outro computador que está lá em Campos. Então, mais tarde estamos de volta. Obrigado, Neto. Obrigado. E quem está no front aqui direto essa semana com a gente, o Aloysio Abreu Barbosa, traga o seu bom dia, Luiz. E já vou logo pedir a você para começar essa entrevista aí com o Vladimir. Bom dia, seja bem-vindo, Aloysio. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Vladimir. Obrigado pela presença. Bom dia, Arnaldo. Nada como um dia para os outros. Amanhã, se Deus quiser, eu estou aí. Bom dia, sobretudo você, ouvinte pelo streaming telespectador do Folha no Ar. Bom dia a duas categorias que sempre nos acompanham nesses inícios de jornada. Os motoristas de aplicativo e de táxi. Né? Vida difícil por conta do preço dos combustíveis. Enfim, Vladimir, o Nogueira falou para não falar de futebol, mas enfim, o Flamengo perdeu para o Palmeiras, acho que merecidamente. Sou flamenguista, posso falar com com completa isenção, mereceu para o primeiro tempo que fez, anulou o Flamengo, e você ficou com fome de pé frio nas redes sociais. Como é que foi? Como é que você responde quem te chama de pé frio? Primeiro dizer que eu estava em Lima na vitória contra o River Plate, então eu não sou pé frio. Mas tinha muito campista lá, sabe? Eu encontrei um monte. Eu até postei na minha rede social que o verdadeiro pé frio é o ex-vereador, candidato a deputado Marcão Gomes, que estava lá e que não estava em Lima. Então acho que o pé frio foi ele. Isso posto, vamos lá para a pauta. Temos aqui alguns temas pré-pautados, né? Esse primeiro bloco fala de pandemia, saúde pública, retorno às aulas e educação. Tem aqui uma pergunta no grupo WhatsApp do programa, de Cíntia Cordeiro, médico oftalmologista, que teve à frente do CCC, né? Muita experiência. Foi o que impediu, o ano passado, a rede colapsar. Também tem papel fundamental esse ano, até vocês descentralizarem o atendimento. E ela pergunta aqui a você, Vladimir. Caro prefeito, quais foram as ações realizadas frente a este inesperado surto de influenza que agora assola o nosso município? E quais as ações com relação ao Covid, na expectativa de chegada da nova variante, no caso a Ômicron? Primeiro, eu queria agradecer a Cíntia, né, em nome de todos que trabalharam no CCC, porque foram momentos muito difíceis e cruciais para o futuro de Campos. Eu, inclusive, fiz uma homenagem há pouco tempo, lá na Beneficência, lá no CCC, para os funcionários, entreguei uma moção de agradecimento em nome do povo de Campos aos funcionários, e ela foi uma das que recebeu essa moção pelos valorosos serviços que eles prestaram durante esse período. Se não fosse pela dedicação dessas pessoas, Campos teria passado por momentos ainda mais difíceis, né? Foram difíceis, mas essas pessoas se superaram naquele momento que faltava tudo, Aloysio. Faltava leito hospitalar, faltava medicação porque não se encontrava no mercado, e as pessoas já estavam exaustas, esgotadas, mas eles tiraram força e energia, eu diria que por amor ao próximo, por amor à medicina, né? Por amor àquilo que eles juraram fazer durante
a sua vida. Respondendo a ela sobre a influenza, eu ontem, inclusive, vi uma postagem do governador Cláudio Castro agradecendo ao governador de Minas Gerais por ter mandado doses da vacina para o estado do Rio de Janeiro e que elas agora serão repassadas aos municípios. Nós estamos com um problema de falta de vacina. Assim como tivemos também durante um período a falta da vacina da Covid, nós estamos com a falta da vacina da influenza, né, e a falta da vacina da gripe. Por exemplo, há bem pouco tempo chegaram 2.500 doses da vacina, mas isso acaba em 3 dias, 4 dias no máximo, porque a procura está muito grande, porque realmente existe um surto no estado do Rio de Janeiro inteiro. Campos não é diferente, até porque nós somos uma metrópole, muita gente aqui viaja para o Rio, está nesse fluxo diário. Eu tenho, por exemplo, muitos amigos aqui de Campos que estão, ele e esse amigo, com a esposa e os filhos, todos eles muito mal com a influenza, porque ela está atacando muito forte. A gente está recebendo vacina aos poucos, como eu falei, tem tido falta de vacina. Vamos ver qual a quantidade o estado do Rio vai nos mandar agora, porque, como eu disse, recebeu uma doação do governo de Minas Gerais. A gente tem que vacinar. Eu sou uma pessoa que sigo sempre as orientações da minha equipe de saúde, né? O doutor Charbel, junto com o doutor Rodrigo Carneiro, na nossa atenção básica. São profissionais muito competentes, muito dedicados, e a estratégia que eles definirem é a que nós vamos seguir. A gente anunciou, se eu não estiver enganado, ontem também, uma repescagem com pontos de vacinação para a HN1 e para a gripe. A gente não pode colocar em muitos pontos espalhados, até porque tem pouca vacina. Não ia ter efetividade se a gente espalhasse demais. Quanto mais vacina chegar, mais pontos a gente pode abrir, né? Mas por enquanto, como a dose ainda está pouca, a gente vai fazer em pontos reduzidos como temos feito até agora. Você falou em Charbel, ele foi entrevistado de ontem aqui no programa e pula de um assunto para o outro. Falamos muito, logicamente, sobre a pandemia da Covid, né? E ele falou em relação, são assuntos correlatos, em relação ao retorno às aulas. Nas palavras dele, ele colocou aqui ontem que o retorno às aulas é um caminho sem volta, né? E que vai ser cobrado dos pais de alunos o cartão de vacinação, assim como era no Bolsa Família. É isso mesmo? Você ratifica o que Charbel falou ontem aqui? Ratifico as duas coisas, tanto que é um caminho sem volta, como vai ser cobrado, sim, o comprovante de vacinação, né? As pessoas precisam se vacinar. Já existe a liberação da Anvisa, inclusive o Cláudio falou aqui no início do programa, para a vacinação em crianças. A minha filha, por exemplo, de 12 anos, já tomou as 2 doses. Meu filho ainda não tomou, ele tem 9 anos, mas a liberação da Anvisa começou agora. Então, meu filho também vai tomar a vacina. A gente vai sim exigir. Isso não é como alguns ainda tentam colocar uma ditadura, uma imposição, muito pelo contrário. Isso é questão de saúde pública. A gente vê o que acontece em vários países quando a vacinação é baixa. Inclusive, a nova variante ela é derivada da África, que tem pouca cobertura vacinal. Então, a gente vai exigir, sim. É importante que as pessoas entendam isso. A gente vai voltar às aulas. Eu acho que o calendário, se eu não estiver enganado, já é para o início de fevereiro, para que possa estar retomando as aulas na rede municipal. Vladimir, você citou aí a nova variante, né, e a grande preocupação, sobretudo pela falta de vacinação de um percentual ainda considerável da população mundial, né, na nossa realidade aqui também. Mas, enfim, a preocupação com essa variante se dá, sobretudo, com eventos grandes que estão para acontecer, como o Réveillon, que o Rio de Janeiro vai manter a queima de fogos em Copacabana. Diz que não vai ter show, mas a grande atração é a queima de fogos, né? Então, comentávamos isso na semana passada, eu e o Nogueira aqui, parece que não fará muita diferença. Mas, enfim, Campos adotou algumas posturas. Qual vai ser a postura do município em relação a Réveillon e, sobretudo, programação de verão, que é o que se estende depois e movimenta muita gente em um local só, no caso de Campos, que é a Praia do Farol de São Tomé? Diferente do Rio de Janeiro, capital, onde a queima de fogos é a principal atração, não é o caso aqui em Campos, né? Não é o caso na Praia do Farol e nem em Lagoa de Cima. Geralmente o que leva o público são os eventos, são os shows nacionais que a prefeitura sempre promove. Nós vamos fazer sim uma queima de fogo simbólica, não vamos ter evento algum,
né, no Réveillon para evitar aglomeração, mas nós estamos numa fase que é impossível a gente controlar totalmente as pessoas e nem queremos isso mais. Campos ainda tem cerca de 33 ou 34 mil pessoas que não se vacinaram nem com a primeira dose, e eu faço aqui um apelo mais uma vez que essas pessoas se vacinem, busquem o posto de vacinação mais próximo. Hoje não temos mais fila alguma, é só chegar no posto que vai ser vacinado. Então, relativo ao Réveillon, Campos adotou essa postura e foi a primeira cidade da região a adotar essa postura. Depois outras cidades vieram no mesmo sentido, no mesmo caminho. Quanto à programação de verão, nós teremos sim programação de verão com artistas locais, né? Porque eu pedi isso ao SESC, inclusive, porque nós mantivemos a parceria com o SESC, foi uma parceria exitosa, e eu pedi ao SESC, olha, em vez de você trazer nomes nacionais, vamos priorizar a cultura local, os artistas locais que ficaram sofrendo tanto por não poder trabalhar durante a pandemia. Eles têm lá uma curadoria que avalia as bandas, os ritmos e tal. A gente mandou alguns nomes para eles aprovaram uns, não aprovaram outros. Então a gente vai ter sim uma programação com eventos locais e vamos fazer muita força nos eventos esportivos, né? Vai ter muito evento esportivo, vai ter futevôlei, vai ter capoeira, vai ter bodyboard, vai ter beach soccer, vai ter beach tênis, enfim, vai ter muito evento esportivo na praia durante o verão inteiro, também eventos culturais através da tenda cultural que nós vamos montar lá. Vai ser uma programação mais reduzida, mas vamos ter programação. Eu acho que a programação vai ser boa e vai ser a contento aí para todos os veranistas do Farol de São Tomé e também de Lagoa de Cima, porque terão programação da Prefeitura no Farol em Lagoa de Cima. Vladimir, nesse primeiro ano de governo, um dos maiores problemas de Campos, e assim como boa parte do Brasil, é a questão da saúde. Você, no final do mês de novembro, junto do governador Cláudio Castro, lançou lá e anunciou oficialmente o início das obras de recuperação, de reforma do Hospital HGG. Fala um pouco sobre essa parceria com o governo do estado, especificamente nessa questão do HGG e como andam as obras, a previsão até se é que é possível fazer já para a entrega dessa nova parte do hospital. Cláudio, inclusive eu convido vocês da Folha da Manhã e posso estender esse convite também a toda a imprensa que quiser ir lá. As obras do HGG estão num ritmo aceleradíssimo. Quando você chega de manhã, de noite já é uma realidade completamente diferente. As equipes estão trabalhando até 10 horas da noite. Eles me pediram autorização para instalar refletores para trabalho noturno. Eu, obviamente, autorizei. O dinheiro para as obras já estão em caixa da Prefeitura, o Estado já repassou o dinheiro, então não tenho por que pedir que a empresa não acelere as obras. Eu fico muito pessoalmente feliz com isso, né? Uma realidade antiga daquele hospital que desabava na cabeça das pessoas, que chove mais do que dentro até hoje, mas nós temos etapas daquela obra. A primeira etapa é a parte da frente, aquela antiga estrutura metálica que ainda começou no governo Rosinha, que já está toda concretada, já está com telhado, mais da metade do telhado. A parte hidráulica de piso já foi toda feita e já está começando a levantar parede. Isso em 20 dias, 20 e poucos dias de obra, né? Então a nossa previsão é que no máximo até abril a gente entregue 100% concluída a primeira etapa, e aí a gente vai transferir os pacientes que estão no prédio antigo para essa ala nova, que vai estar pronta, creio eu, né, até abril, e aí sim entrar na nova etapa da obra, que é a restauração, na verdade é a reforma completa do prédio antigo, que ali são 2 etapas de obra. A gente só liberou por enquanto a primeira parte, porque não teria condição de fechar o hospital, de fechar o atendimento para o povo que busca o hospital. Dentre os projetos que eu apresentei ao governador Cláudio Castro, né, ele veio aqui em Campos e anunciou 500 milhões de investimento para a cidade, mas eu já posso antecipar que serão mais de 500 milhões, bem mais até, podendo dobrar, né, podendo chegar a R$1 bilhão de investimento aqui no município de Campos. Mas quando eu apresentei os projetos para ele, eu falei que o HGG era a prioridade das prioridades. Falei, Cláudio, não adianta a gente fazer nada na cidade se tiver um hospital que é referência para a região inteira,
caindo do jeito que está. Não estava na agenda oficial dele, naquela vinda aqui, uma visita ao hospital, mas eu agarrei ele pelo braço e falei, o senhor tem que parar comigo aqui no hospital para você ver a realidade do povo e me ajudar a dar uma solução para isso, porque naquele momento eu não tinha nenhuma perspectiva de ter recurso para fazer aquela obra. Ele, ao entrar no hospital, ele ficou sensibilizado, como ele é. O Cláudio é uma pessoa muito sensível às questões que os prefeitos levam para ele. E aqui eu não falo só em meu nome, eu tive uma reunião essa semana, na verdade um evento de final de ano do governo do estado, no Palácio, onde vários prefeitos estavam lá e o relato é o mesmo, né, que o governador tem sido muito parceiro e tem ajudado muito os municípios do estado como um todo. Então ele se sensibilizou com a questão do HGG. Eu corri aqui junto com a prefeitura para fazer o projeto, a gente fez o projeto também em tempo recorde e comecei a obra na confiança de que o governador iria repassar o dinheiro, porque quando a gente começou o dinheiro não estava nem no caixa da prefeitura ainda, mas por confiança, pela parceria, a gente começou a obra e o dinheiro agora sim já está no caixa. A gente vai acelerar sempre que possível, dependendo aí das condições climáticas, porque quando chove é difícil de você fazer obra, mas por isso até a gente avançou no telhado para poder continuar fazendo a obra civil interna nessa primeira etapa do hospital. Estou muito contente, inclusive vou visitar a obra na semana que vem, conversar com os funcionários para dar um gás maior nesse final de ano, para que possa acelerar ainda mais dentro do possível. Você falou importante, mais que dobrar, você falou em investimento da monta de R$1 bilhão do recursos estaduais para Campos. E naquela vinda do governo do Cláudio Castro para Campos, várias coisas foram anunciadas ali. Muitas delas se concretizaram, outras ainda não. Por exemplo, a Restaurante Popular Guarulhos foi anunciado para novembro. Por que não foi entregue conforme o prometido e qual é a projeção real para que ele seja entregue? Luiz, eu fiz essa pergunta ao secretário estadual de assistência, o Matheus Quintal, nessa reunião que teve no Palácio. Ele disse que houve um atraso na licitação para a empresa que vai fornecer. Né? Como todos sabem, é uma parceria, o Estado entra fornecendo a alimentação, é o que cabe ao Estado, e a Prefeitura entra com o pessoal de apoio, né? E também, se possível, com o local. A princípio, o Restaurante Popular de Guarulhos, na verdade, não seria um restaurante popular em Guarulhos, seria aquele projeto RJ Alimenta, que são containers na rua. Eu disse que eu não quero container na rua aqui em Campos, eu quero um lugar digno e decente para oferecer alimentação às pessoas. Já arrumei o local, é um galpão ali na rua da delegacia em Guarulhos, que é um local muito central, e a prefeitura vai reformar o galpão. É coisa pequena que precisa fazer lá, é pintura e parte elétrica, básico, o que precisa ser feito, mas eu dependo da licitação por parte do governo do estado para o fornecimento da alimentação. O que o secretário me disse é que vai ser licitado ainda dentro do mês de dezembro para poder começar no próximo ano, tanto o Restaurante Popular de Guarulhos quanto o Café do Trabalhador, que vai ser na rodoviária Roberto Silveira, num quiosque da prefeitura também. O estado vai fornecer café da manhã, se eu não estiver enganado, são 500 cafés da manhã para o trabalhador na rodoviária, até porque eu disse ao secretário Matheus Quintal que se por acaso der algum problema no café do trabalhador, a prefeitura vai assumir por completo, porque é um custo muito barato. A gente está falando em torno de R$40 mil por mês para servir ali 500 cafés da manhã por dia, né, para os trabalhadores na rodoviária. Mas ele me garantiu que em dezembro ainda a licitação acontece, e tão logo a licitação aconteça, a prefeitura está pronta para a parte que lhe cabe, né, que é o local, que já está, no caso do Café do Trabalhador, já está 100% pronto, é só começar. E o Restaurante Popular de Guarulhos também já temos o local escolhido e vamos fazer uma pequena adaptação de reforma que não é coisa grande. Então só depende disso, mas eu, como disse, eu confio na parceria com o governador, eu entendo, até porque sofro com isso também aqui, da burocracia, às vezes, do serviço público, na questão de licitação. Você tem edital, às vezes tem impugnação de edital, prazo de recurso. Eu entendo, porque vivo isso na pele aqui, mas o compromisso foi feito, foi ratificado e eu confio na palavra que vai acontecer no próximo ano. Você acha que é papo para o primeiro semestre? E fazendo outra pergunta, que foram outras promessas feitas por Castro aqui. Não foi promessa, ele falou que dependeria do TCE. Após a integração, o Arnaldo fez uma matéria
muito abrangente sobre isso há cerca de 3 semanas, um mês atrás, desde aquela primeira ponte lá na época do governo militar ainda, no Arley Ferreira, que só restaram os alicerces, né? E a ponte, essa nova ponte, da integração para ligar São João da Barra a São Francisco, quer dizer, lógico, não é para Campos, mas interessa a Campos. Na verdade, ela liga São João da Barra a Campos. A descida dela sai em Campos. O acesso depois é que vai levar a São Francisco, mas a ponte liga São João da Barra a Campos. Pois bem, Cláudio Castro falou que essa disputa ali vem nem de Zezé Mota, né? Zezé Mota nasceu em Barcelos, ela é São Joanense, ela é campista. Mas vamos lá. Enfim, interessa a todos nós. E o governo alegou que estava parado por um imbróglio no TCE, e o TCE, pelo seu próprio presidente, desmentiu isso. Como é que fica essa questão da ponte? E me parece, segundo a matéria de Arnaldo, todo mundo fala, que o problema está nas cabeceiras. O resto da obra está pronto. Você tem alguma perspectiva disso? Eu tive no Tribunal de Contas há pouco tempo, numa agenda para tratar de assuntos da Prefeitura de Campos, e perguntei lá no tribunal se alguém tinha alguma informação para que pudesse me dar a respeito da ponte da integração. A gente tem que tomar muito cuidado com o que é ventilado, porque ainda existe pendência no tribunal, tá? Eu ouvi disso de uma pessoa de dentro do tribunal, também já tinha ouvido isso do secretário das cidades, o Uruan Sintra, que é uma pessoa que eu tenho uma relação muito próxima e muito pessoal, porque coisas da vida, eu fui estagiário de publicidade na Hípica da Lagoa, né, quando eu fazia faculdade no Rio de Janeiro, e o filho dele, o Uruan Júnior, fazia estágio de assessoria de imprensa no mesmo local na Hípica quando eu fazia estágio de publicidade. Então, eu conheço o Uruan há pelo menos 25 anos. Então, eu tenho uma liberdade pessoal com ele muito grande de frequentar a casa, inclusive. O filho dele frequentava a minha casa e eu frequentava a casa dele. E o Uruan falou, olha, o Estado já tem o dinheiro separado para terminar a ponte, que é pouca coisa, e também já tem os projetos para fazer os acessos. Mas dependemos de uma pequena autorização do Tribunal de Contas, mas que disse o tribunal naquela época que não tinha pendência nenhuma, mas tem. Né, tem uma pendência do corpo instrutivo ainda, relacionado àquela obra. Eu também disse ao governador Cláudio Castro que talvez fosse a obra mais marcante dele para a região. Mas eu disse isso antes de ver os outros projetos, né, porque alguns projetos que poucas pessoas conhecem, eu tive a oportunidade de conhecer porque eu estou ajudando ele na construção de vários projetos para a nossa região, principalmente no que diz respeito ao acesso do Porto do Açu, que vai gerar muito desenvolvimento para toda a nossa região. Então, eu posso te afirmar que tem um conjunto de obras, entre elas a Ponte da Integração, que vão ser um divisor de águas para a região. Mas eu acredito também que o tribunal deva liberar. Não posso te dar prazo, até porque eu não estou acompanhando de perto esse assunto, mas é uma obra que interessa ao governador, interessa a todos nós e que ele vai estar batalhando para poder resolver. Mas, como eu disse, existe ainda uma pendência do corpo instrutivo do tribunal em relação ao que já foi gasto para fazer a ponte. O que o corpo instrutivo alega é que o valor que já foi gasto para fazer a ponte é muito superior ao contratado e que a ponte não foi terminada. Então, existe alguma pendência lá ainda para liberação, mas o caminho que está se tomando no tribunal é que, se for o caso de se comprovar que já houve um valor muito acima efetivamente pago e a ponte não esteja pronta, que se puna a empresa que está fazendo, não se puna a obra, e que a obra continue paralisada do jeito que está. Isso aí, pelo jeito, vai render um tempo ainda, né? Porque o TCE realmente, como a Luiz falou, o presidente falou, o relator falou e o presidente também falou, os dois falaram que a obra estaria... Nunca teve nada por parte do tribunal que impedisse a continuidade da obra. Mas falando sobre educação agora... Arnaldo, só para eu dar essa informação com mais detalhe, não existe nada que impeça a obra, mas existe impossibilidade do Estado de pagar a empresa, então não pode começar a obra, porque o tribunal alega que o que estava contratado já foi pago até além e a obra não terminou. Então o tribunal não permite novo pagamento à empresa. Não é que a obra não esteja, vamos dizer assim, a obra tem impedimento, mas existe impedimento de pagamento. E a empresa disse que se não pagar, ela não tem condição de terminar. Então existe, vamos dizer assim, um impedimento
do ponto de vista financeiro, não é do ponto de vista legal. Então, assim, o corpo instrutivo está preparando como vai dar saída ao Estado para poder continuar a obra. Vou falar um pouco sobre educação agora. Tem a pergunta da Vera Marques aqui no grupo do programa do Blog Opiniões. Ela diz o seguinte: prezado prefeito, uma das grandes deficiências de Campos está no setor da educação pública, principalmente no que diz respeito às escolas com horário integral. Qual o projeto que está em andamento em relação especificamente a essa questão? E, Vladimir, eu encaixo aqui também falando de educação. A gente não pode deixar de falar, e gostaria que você falasse sobre a questão do auxílio tecnológico aos profissionais da área de educação. Eu até cheguei a escrever que houve um recuo por parte do governo, que anunciou esse auxílio e depois transformou num bônus especial extra aprovado pela Câmara nesta semana, que serão destinados a todos os servidores. Você mesmo entrou em contato comigo falando que não houve recuo, houve uma adaptação e que, no seu ponto de vista, atenderia, inclusive, a um pedido dos próprios servidores da educação. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Então, são os dois pontos. A questão da escola de tempo integral, que é a pergunta da Vera Marques, e depois queria que você falasse um pouco sobre a questão do auxílio tecnológico. Eu vou começar pelo auxílio tecnológico, porque tem dado uma certa polêmica, né, desnecessária no meu ponto de vista, mas entendo todos que queiram discutir esse assunto. Inclusive, hoje eu vou receber na Prefeitura, às 11 horas, representantes dos aposentados e também do CEP, né, para discutir as duas coisas, tanto o abono, que não é possível ser pago aos aposentados por uma questão legal. A Previcampos não pode pagar gratificações, auxílios e abonos. A Previcampos só pode pagar salário, não é possível que se pague. E também representantes do CEP, que vão com certeza falar sobre o abono, né, e sobre verbas do Fundeb. Eu estou lá para poder ouvi-los e conversar com eles hoje às 11 horas na Prefeitura. Mas é bom explicar que eu anunciei, né, um auxílio tecnológico de R$2.000 para toda a rede de educação. Foi, na época, muito comemorado, mas também houve muito pedido e muito questionamento a respeito da nota fiscal que seria exigida pelo auxílio tecnológico. Por que a nota fiscal, Aloysio e Arnaldo e Cláudio? Como o dinheiro é federal, é verba do Fundeb, eu preciso prestar conta disso, eu preciso justificar o gasto. Então, dentro de cada processo, porque cada auxílio eu abro um processo individual do profissional, eu preciso anexar a nota fiscal, para depois prestar contas ao MEC, porque o dinheiro é federal. Mas me houve um pedido pessoal no evento, no Trianon, de toda a rede, inclusive o vereador Maicon Cruz, que é presidente da Comissão de Educação, fez esse pedido no microfone em nome de toda a rede, de que não se cobrasse a nota fiscal, porque o salário está defasado, e é verdade, não tem aumento há muito tempo, que também é verdade, e que muitos profissionais teriam comprado os equipamentos, já teriam comprado em nome de outra pessoa, de um filho, de um marido, e que seria muito ruim para a rede que apresentasse, que tivesse a exigência da apresentação da nota fiscal. E eu disse naquela oportunidade que a Prefeitura estava estudando uma maneira de que não fosse cobrada a nota fiscal. Qual foi a maneira encontrada? E foi a única maneira encontrada, tanto que depois outros municípios seguiram. Macaé fez exatamente a mesma coisa que Campos fez, e eu, inclusive, encaminhei para o WhatsApp do prefeito de Macaé a nossa lei, aqui de Campos, para que ele pudesse olhar. Ele não fez uma lei exatamente igual, mas ele me pediu a lei para que ele pudesse se espelhar nela, para fazer exatamente igual em Macaé. A gente só mudou a fonte de recurso para recurso próprio. Nós não estamos dividindo o Fundeb, como alguns estão tentando dizer, para todos os funcionários da Prefeitura. Muito pelo contrário, o Fundeb ele é da educação. Ele continua sendo da educação. Mas como pelo Fundeb teria que apresentar a nota fiscal, a gente preferiu não pagar com o Fundeb e pagar com recurso próprio. E aí, como não tinha a necessidade da apresentação da nota fiscal, a gente estendeu para toda a rede, porque a gente tinha folga de caixa, temos folga de caixa hoje para poder pagar a todos os funcionários da rede. Então, na verdade, houve uma ampliação daquilo que seria o auxílio tecnológico. Não houve uma desistência do governo, um recuo do governo, muito pelo contrário. Seria apenas para a educação, hoje é para todos os funcionários ativos da Prefeitura. E agora, aí depois criaram uma história de rateio do Fundeb. Gente, isso não tem previsão legal. Quando você pega a normativa da nova lei do Fundeb, e eu fui deputado federal que aprovei a lei,
eu ajudei a aprovar a lei. Não existe previsão legal de rateio do Fundeb, como alguns estão tentando criar na cabeça dos professores. O que existe é precatórios do antigo Fundef, com F, não com B, né? Fundef, que estão para serem pagos aos municípios, que não foram pagos ainda. E aí sim, os precatórios do antigo Fundef será feito o rateio, assim que for pago, para os professores da rede de educação. Mas no Fundeb não existe previsão alguma de rateio. Então, para equacionar, né, para responder a sua pergunta, eu lamento que alguns tenham tentado polemizar uma coisa que é boa para todo mundo. Eles vão ganhar os 2.000, como estava prometido, só mudou o apelido de auxílio tecnológico para um bônus extraordinário, e todos os outros profissionais da ativa também vão receber, né? Então, foi um avanço, na verdade, não foi um recuo. A gente avançou para poder pagar a todos os profissionais da ativa do município de Campos. Quanto à questão da educação integral, ela realmente temos que dar razão e dar César o que é de César, né? No Campos não tem educação em tempo integral. Desculpa aqui a franqueza e a sinceridade, mas o famoso, né, que criado pelo governo anterior, CEMEI, nunca funcionou de fato como escola em tempo integral. O nosso projeto de educação, e é importante que se fale que é um projeto de educação, porque você não muda a educação de uma hora para outra. Só um minutinho, tomar uma água aqui. Você não muda a educação de uma hora para outra, mas no nosso projeto educacional, nós pensamos em escolas maiores por região, exatamente para que elas possam ser otimizadas em horário em tempo integral, porque Campos tem 243 unidades escolares, entre creche e escola, é um número muito elevado. A gente precisa reestruturar essa rede. Algumas pequenas escolas não tem nem 10 alunos, né? Não justifica manter uma escola, um equipamento público com apenas 10 alunos. Justifica você fazer escolas maiores, com uma estrutura melhor, até para você depois colocar a escola em tempo integral. Está no nosso programa de governo, está na nossa programação, e a equipe técnica da Secretaria de Educação, liderada pelo professor Marcelo Feres, também já está no radar para poder efetivar isso nos próximos anos. Bom, são 7 horas e... Desculpa. Ouvi uma voz aí, acho que é o retorno. Foi eu. Ah, tá. Bom, 7h40 então, meu caro Vladimir, toma aí a sua água, um café também para... um café daquele puro. E... Vai entender. Ah lá, não, porque tem café muito forte, que acelera muito, e na verdade você já acordou acelerado hoje. Quem me pediu o link do WhatsApp aqui pelo WhatsApp foi você. 6h15 da manhã. Vou falar brincadeira, porque senão pode ficar... Pode, claro. Rogério, o meu que deu 2 entrevistas desde que foi eleito vereador. Na primeira ele estava acelerado. Eu falei, Rogério, esse café seu tá forte demais. E na segunda, ele falou, tá meio chá hoje, tô mais calmo. Aí você falou que o Vladimir estava acelerado, eu falei, tomou café de Rogério, Vladimir? Rogério é muita testosterona. Um abraço para o Rogério. Um abraço pro Rogério Matoso. Bom, são 7h41, nós vamos então ao intervalo e a gente volta rápido para continuar conversando aqui com o prefeito Vladimir Garotinho, ao vivo, no Folha no Ar, primeira edição, que tem o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano, Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio de Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. A diretoria e o Conselho do Hospital Geral e Maternidade Beneficência Portuguesa de Campos agradecem o apoio de